Já estamos no YouTube. Muito bem, vamos iniciar então. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Faculdade de Direito da UFMG para essa edição das Lecture Series do ramo brasileiro da International Law Association, em parceria com os International Law Seminars da UFMG. O meu nome é Lucas Carlos Lima, eu sou professor de Direito Internacional da UFMG e membro da diretoria da ILA Brasil. O evento de hoje, ele se posiciona numa série de eventos que são preparados pela diretoria da ILA Brasil com as nossas universidades parceiras. O objetivo principal desses eventos é reabrir, rediscutir e esclarecer importantes debates caros aos internacionalistas brasileiros. Na primeira edição, o professor Aziz Saliba, presidente da ILA Brasil, organizou um importante debate sobre a nova lei de imigração. Debateram, na ocasião, o professor André de Carvalho Ramos, também membro da diretoria da ILA, a professora Deise Ventura e Tarcísio Dalmaso. E esse debate está à disposição no canal da ILA. Na tarde de hoje, nós vamos nos afastar da análise de uma lei e olhamos ao ordenamento jurídico como um todo. A questão colocada no título desse seminário envolve um longo debate sobre o Brasil ser ou não ser monista ou dualista e sobre de que maneira o ordenamento brasileiro se relaciona com o ordenamento internacional. Existem diversas formas de abordar o problema. Uma delas é de revisitar o debate teórico que remonta a autores como Henry Stripper, Dionísio Anzilotti, Hans Kelsen e George Selin, e que se reproduziu no solo brasileiro. Outra forma é observar a prática de um Estado, nomeadamente a maneira como as normas internacionais, não apenas tratados, mas também regras costumeiras, são absorvidas e implementadas no âmbito nacional. Para tanto, o olhar do jus-internacionalista se volta às casas legislativas e ao judiciário nacional. Num determinado momento do debate, chegou-se à conclusão de que o Brasil seria dualista. Mas estaria o dualismo brasileiro em declínio? Novos fenômenos internacionais estariam aproximando a ordem internacional da ordem interna? Os modelos teóricos do monismo e dualismo ainda servem como molduras para esse debate? Para tentar resolver e problematizar essas questões, a diretoria da ILA Brasil convidou dois especialistas no tema, dois mestres brasileiros em direito internacional, que podem nos informar o que está acontecendo. Hoje são nossos convidados os professores Arno Del Rio Júnior, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que acabou de terminar de traduzir para a língua portuguesa um livro-chave de Dionísio Anzilotti sobre o tema. Também temos conosco o professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo, professor da Universidade de Brasília, do Instituto Rio Branco e consultor jurídico de Itamaraty. Professor Arno, professor Galindo, eu pessoalmente devo dizer que para mim é uma honra e um prazer tê-los aqui. Obrigado por terem aceitado o convite. Vocês sabem, mas eu repito e registro aqui publicamente, para mim é sempre um prazer ouvi-los. Antes de passar propriamente a palavra aos nossos debatedores, eu gostaria de esclarecer a vocês que estão nos acompanhando como serão as regras do debate. Cada debatedor dará a sua visão sobre o problema em 15 a 20 minutos. Faremos, então, uma rodada de perguntas e cada debatedor terá a palavra nessa primeira e segunda rodada. Em qualquer momento da nossa live, estamos recebendo perguntas que nós vamos selecionar e vamos passar aos nossos debatedores. Para enviar a pergunta, basta enviar uma mensagem no direct, no Instagram, da ILA Brasil, @ILA Brasil, ou pelo Facebook. Mensagens aos nossos debatedores vão ser também posteriormente endereçadas a eles. No nosso Instagram, como também no Twitter e no Facebook, nós informamos todas as atividades da ILA, que promove gratuitamente para a promoção do direito internacional. Eu gostaria, por fim, de fazer mais um agradecimento além dos nossos debatedores. Eu gostaria de agradecer aos dois mestrandos, dos estudantes de mestrado da UFMG, que nos ajudaram na organização dessa live, o Lucas Mendes Felipe e o Gustavo Neves da Luz, por todo o apoio técnico. E também um agradecimento à equipe de imagem da Faculdade de Direito, que nos auxiliou diante de um pequeno deslize no YouTube.
Sem maiores delongas, professor Arno, o senhor tem a palavra. Ok, estão me ouvindo? Ok. Muito obrigado, professor Lucas. Para mim é um prazer imenso poder participar desse evento que vem abrigado na UFMG, sob os auspícios da ILA Brasil, com tantos e tantos amigos que a gente tem, colegas de trabalho, seja na Universidade Federal de Minas Gerais, na Vetusta, assim como entre os nossos internacionalistas que compõem essa elite brasileira que está no ILA. Para mim é um prazer muito grande, assim como também estar com o professor Jorge Galindo, que é já uma ícone do nosso direito internacional, seja pelo que ele tem produzido, seja pela circulação dele em nível internacional. O professor Galindo é conhecido na Europa toda, em vários outros lugares aí, do planeta, e também pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo no Itamaraty, como consultor, ocupando hoje um cargo, ocupando um espaço que foi de grandes homens, de grandes juristas, né? Ao qual, sem dúvida alguma, o professor Galindo está desenvolvendo um excelente trabalho, honrando a casa do Itamaraty. E claro, né, Lucas, esse prazer de estar contigo. O professor Lucas foi meu aluno na graduação, na UFSC, foi meu orientando no mestrado, depois resolveu bater as asas e fazer o doutorado dele na Itália, com passagens na França, com passagens em Luxemburgo, com passagens na Haia, e indo muito além do que nós ali na UFSC poderíamos acompanhá-lo, né? Não é à toa que a gente costuma sempre dizer, se não nos falta memória, e eu já perguntei para muita gente, o Lucas é o único brasileiro a ter colocado os pés na Corte Internacional de Justiça como advogado, com aquelas becas. Só faltou a peruca inglesa, né, que se usa nas cortes às vezes. Até ficaria bom com esse teu cabelo de hoje usar uma peruca daquelas inglesas, né, Lucas? Mas é um prazer imenso estar com vocês. O desafio que o professor Lucas lançou para mim e para o professor Galindo é um desafio espinhoso. Falar de dualismo e de monismo do Brasil é difícil. Não que nós não tenhamos excelentes trabalhos sobre o tema. Nós tivemos Hildebrando Ascioli, nós tivemos Francisco Rezec, nós tivemos Afonso Arinos trabalhando essa temática, mas nós também temos muito barulho ao redor, sem uma consistência adequada, sem um enquadramento adequado à temática, aonde a gente viu o surgimento de hipóteses e de teorias que eu considero largamente descabidas, né? Eu falava ao professor Lucas, tem teorias sobre dualismo e monismo do Brasil que equivale às teorias sobre confinamento diagonal em caso de pandemia, né? Dali, essa criatividade brasileira é algo extraordinário, e aqui é um campo muito espinhoso, porque nos últimos anos nós vimos um pipocar de teorias e hipóteses que mais lançam nuvens do que propriamente esclarecem o que está acontecendo. Além disso, a própria legislação brasileira, partindo da sua Constituição, ela não nos ajuda. A Constituição brasileira não define o que é o Brasil. Se a dogmática não define, a doutrina é nebulosa e a jurisprudência oscila, vai para um lado e vai para o outro, imaginem só o que nós podemos, as conclusões conflituosas que se podem chegar. Soma-se a isso ainda um agravante dos últimos tempos. Eu me pergunto se alguém questionasse o Ernesto, não o Bolsonaro, porque com certeza não vai ter a mínima ideia do que se trata, mas o Ernesto, sobre a possibilidade do Brasil ser dualista ou monista, depois de várias declarações que nós podemos deixar a OMS, podemos deixar o Mercosul, podemos deixar a OMC, podemos deixar a ONU. Eu me pergunto o que o Ernesto responderia, certo? E nesse sentido, eu já digo bem claramente para vocês, quem conhece o diplomata Paulo Roberto de Almeida, que é uma pessoa que eu nutro uma grande estima e consideração, né? Quem lê o que ele fala, faço das minhas palavras as dele, no que diz respeito a esses posicionamentos
bastante polêmicos do Itamaraty. Voltando, como é que a gente vai definir o que é dualismo-monismo? É espinhoso. Existe uma nuvem de teorias e de hipóteses lançadas pela doutrina dos últimos anos que não ajuda. Mas nós temos, lá atrás, uma doutrina de peso e consistência, que vem do Hildebrand Dacioli, vem do Celso Albuquerque de Mello, vem do Francisco Rezec, vem do Afonso Alinos, como eu coloquei, vem do Manuel, professor de Direito Constitucional da USP, certo? São vários autores que trataram disso. Como eu enquadraria? A primeira coisa é a seguinte: dualismo e monismo são termos e expressões que começam a se delinear no final do século XIX. Não existiam antes. Antes nós tínhamos, sim, movimentos e posturas dos estados que poderiam levar para um direcionamento ou outro. Mas a própria estrutura da comunidade internacional não tinha como definir uma ou outra situação. Assim como a doutrina também não tinha. De qualquer modo, basta ler os contratualistas, saindo de Hobbes, passando por Locke, passando por Rousseau, passando por Kant. Rousseau não, obviamente, no contrato social, mas nos comentários que ele faz à Constituição da Polônia. Kant falando sobre a razão prática, certo? Basta seguir essas linhas para nós encontrarmos um dualismo antes do dualismo, os pressupostos filosóficos de uma desconfiança, para não dizer antipatia, em relação à comunidade internacional e o ordenamento internacional, e a centralização do poder de legislar na ideia de infalibilidade do legislador. Então, de um lado, para se fazer um bom entendimento do que é dualismo, precisa abrir Rousseau, precisa abrir Kant. Depois, precisa pegar a jurisprudência inglesa do século XVIII, do século XIX, que está delineando, junto com a sua doutrina, o que é o princípio da supremacia parlamentar, ou seja, somente o parlamento pode emanar normas jurídicas. Junte-se o princípio da supremacia parlamentar, em inglês, com a ideia da infalibilidade do legislador, russoniana e kantiana, e nós vamos ter cada vez mais se fechando o que poderia vir a ser os pressupostos do dualismo. Então, precisa revisitar a filosofia e precisa revisitar a história para poder entender quais são os pressupostos daquilo que a gente está falando. Mas o professor Lucas pode me dizer, Trippel e Ancelotti. Trippel e Ancelotti são frutos dessas concepções filosóficas estatalistas, típicas do século XIX, que começam a interpretar no mundo do direito internacional as angústias de uma comunidade internacional que vai se intensificando, vai ampliando, vai crescendo e vai aumentando vertiginosamente, a partir do final do século XIX e do início do século XX, o número de normas internacionais positivadas, escritas, certo? Trippel, em particular, era juiz na corte de Leipzig, e Ancelotti também tem uma passagem curta na magistratura, e os dois, quando escrevem, um em 1899, outro em 1905, eles deixam bem claro a angústia do julgador, a angústia do magistrado. Qual é a norma que tem preeminência? Ah, mas são dois ordenamentos separados? É um único ordenamento jurídico? O direito internacional ele está no ápice de um único ordenamento? O direito internacional possui destinatário e origem diferente daquela do direito interno? Então, são angústias, principalmente as de Trippel, muito técnicas de um momento histórico, aonde a Alemanha e a Itália acabaram de se consolidar enquanto estados e se vêm de frente com uma avalanche de convenções internacionais,
de novos tratados, de uma ideia de solidarismo internacional, um avanço do cosmopolitismo, as ideias de paz perpétua e de acabar com as guerras, certo? Vide as conferências da Haia que nós tivemos nesse período. Então, as duas doutrinas são essenciais, seja Trippel, seja Ancelotti, para se entender o fenômeno, assim como o aspecto histórico que eu coloquei para vocês anteriormente. E daí vem a primeira pergunta, certo? Até para começar a tirar a nuvem do negócio. Quantos no Brasil leram Ancelotti e Trippel? Isso é algo muito comum da academia brasileira, né? Algo muito comum. No Brasil, Trippel circulou com uma edição da década de 60, da revista da UFMG, se eu não me engano, é o professor Lucas, que hoje é o co-editor da revista, onde em 60, 70 páginas, se fez um resumão do resumo do livro de Trippel. O livro de Trippel foi resumido pelo próprio Trippel para uma conferência que ele deu na Academia da Haia, e esse texto acabou sendo traduzido de forma, ainda sofrendo alguns cortes, pela revista da UFMG. Então, o nosso contato com o Trippel, tirando algumas exceções de juristas que o leram em alemão, mas se conta nos dedos na história do Direito Internacional Brasileiro, nós sempre tivemos acesso a Trippel através de outros autores, nunca da fonte original. E se conta nos dedos aqueles que abriram o livro publicado por Trippel em 1899. Ancelotti, a mesma coisa. Ancelotti é o mesmo fenômeno. Então, novamente, nós temos uma nuvem de teorias, nuvem de posicionamento, de ideias, de hipóteses, e nós temos poucos fundamentos. Poucas pessoas que foram na base para ler esses autores e realmente se chegar a uma ideia ou outra. Por isso que aqui também se pode falar de confinamento diagonal, tal como na pandemia que nós vimos há um tempo atrás. A história, a filosofia, a doutrina, e agora o caso brasileiro em si. Aonde está o caso brasileiro? O caso brasileiro é um caso de silêncios e de esquizofrenias. Silêncios por quê? Porque as constituições brasileiras, elas, desde a Constituição, da primeira que nós tivemos, elas falam muito pouco de direito internacional. Elas falam de incorporação das normas, mas falam muito pouco de direito internacional. E mesmo quando falam de incorporação de normas, elas são confusas. Artigo 102 da Constituição de 1824 dava ao Executivo a proeminência, certo, de fazer a incorporação das normas. A lei da regência que se seguiu logo depois retira do Executivo e põe no Legislativo. Dom Pedro II pega a maioridade, assume o trono, passa a ser aplicado novamente o artigo 102 da Constituição, é o Executivo. Em um período em que não se tem a ideia monismo-dualismo, esses conceitos não existiam da forma como existem hoje. Nós vamos ter com Trippel, Ancelotti, Seller, Kelsen e por aí adiante. Então, o ordenamento brasileiro, ele passa por períodos de silêncio e por períodos de esquizofrenia, em que ele oscila de um lado e de outro. Constituição de 1934. A Constituição de 1934 diz que a incorporação cabe ao Legislativo. Constituição de 37 repete. Só que, logo depois, a emanação da Constituição de 37, são fechadas as portas do Parlamento. Resultado, quem vai fazer é o Executivo e não o Legislativo. Assim como quando aconteceu também na ditadura militar de 64. Esses vazios e essas oscilações sempre causam incerteza. De um modo geral, quando a gente pega a doutrina,
a partir de 1891, principalmente, a gente é levado a crer que existe uma tendência monista do direito internacional. Mas, mesmo assim, a doutrina é bastante cautelosa. O conselheiro Lafayette, por exemplo, quando publica a obra dele em 1902, ele fala muito pouco no texto dele, que é uma obra que marca o direito internacional brasileiro, sobre esse tema. Clovis Bevilacqua vai dedicar algumas linhas para incorporação, mas, novamente, evitando o tema. Aonde nós vamos ter uma leitura mais clara? Hildebrand da Scioli. Hildebrand da Scioli, um pouco antes dele, João Barbalho, que é também um constitucionalista, toca no tema, e o Hildebrand do Tratado, certo? Não o do manual, o Hildebrand do Tratado, ele vai tentar nos explicar o que é dualismo e o que é monismo e qual é o posicionamento dele acerca da temática. Então, vejam só, a legislação é omissa e, muitas vezes, oscila quando trata dos mecanismos de incorporação, criando mais confusão ainda. A doutrina trata com a mesma parcimônia. Vamos evitar falar disso. E o Hildebrand da Scioli, como eu coloquei para vocês, depois o Celso Albuquerque de Mello, e depois o professor Rezec, é que vão entrar de uma forma mais incisiva no assunto. O próprio Afonso Arinos, quando, em 1958, publica um Manual de Direito Constitucional que trata do tema, ele dedica várias páginas a dualismo e monismo em um Manual de Direito Constitucional. Mais páginas do que Hildebrand da Scioli, certo? Até 1958, o autor que mais escreveu sobre o tema foi Afonso Arinos. Chama atenção porque, à medida que ele escreve, ele gasta muitas páginas e parágrafos para explicar como o fenômeno acontece no Reino Unido. Como a Constituição de 1946 e depois de 58, francesa, acolhem o monismo de George Sell. Como a Alemanha acolhe o dualismo, como a Itália acolhe o dualismo. Mas ele não fala do Brasil. É paradoxal, porque ele usa 11 páginas do manual dele, com muitos parágrafos explicando um por um, e não nos traz o que é o Brasil. Então vejam como a gente vive em uma situação onde não é claro e onde, principalmente, doutrina não ajuda, legislação não ajuda e jurisprudência não ajuda. Em toda a história da nossa jurisprudência, o único momento em que a Corte Suprema, o nosso Supremo Tribunal, deixou transparecer de modo evidente para todo o ordenamento qual era o posicionamento deles, foi no recurso de 1977. Todas as outras passagens que nós tivemos, elas são localizadas e pontuais. Assim como também na legislação, todas são pontuais. O CTN fala em monismo. No que diz respeito à extradição, também se toca, se delineia algo nesse sentido, mas sempre muito pontual. O único momento onde se vai aberto é 1977, que dando um impacto para todo o ordenamento. Por fim, dentro desses elementos que a gente precisa para entender o fenômeno, nós falamos de filosofia, falamos de história da doutrina, Trippel e Ancelotti, falamos de história das constituições brasileiras e da doutrina brasileira, mas nós temos que passar ainda pelo direito comparado. O que é o direito comparado? O direito comparado é abrir um manual de direito constitucional francês e de direito internacional francês e ler efetivamente o que diz a Constituição francesa de 45 de 46 e depois 58 sobre o que é monismo e ver como ela interpreta George Sell. Pegar a Constituição alemã e ver o que ela diz sobre
as normas de direito internacional fazendo parte do ordenamento federal. Isso sim precisa ser feito, certo? Então, essa minha primeira passagem, professor Lucas e professor Galindo, é mais para tentar abrir um pouco espaço no meio dessa nebulosa de hipóteses, teorias e outros penduricalhos criados pela doutrina brasileira, para tentar indicar um caminho, certo? De onde nós podemos chegar, qual conclusão nós podemos chegar. Minha primeira passagem seria essa, professor Lucas. Muito obrigado, professor Arno, pela sua claríssima colocação do problema. Agradeço seus gentis comentários em relação à formação e ao cabelo, e já deixo ao senhor 2 questionamentos que deixaram, foram aparecendo aqui no Instagram. O primeiro deles é: em que sentido ainda hoje o monismo e o dualismo têm utilidade enquanto teorias para explicar o fenômeno? E 2, o que o senhor entende por confinamento diagonal quando fala da posição de autores em relação a monismo com moderado, monismo moderado? Deixo para o senhor e passo imediatamente a palavra ao professor Jorge Galindo. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o honroso convite, professor Lucas, na verdade, ao ramo do Brasil, da International Law Association, também gostaria de estender esses cumprimentos. Para mim é sempre uma alegria poder estar com o professor Lucas, um dileto amigo, assim também com um grande amigo, mas profundamente um professor, de quem eu me considero um discípulo, que é o professor Arno Dalry Júnior, de quem sempre pude muito aprender, e que é uma pessoa que não somente tem conhecimentos profundos de direito internacional, com uma erudição impressionante, né, como sua própria palestra deixa muito claro, né, consegue com muita propriedade falar sobre direito comparado, sobre filosofia política, mas também é um professor muito ativo, que sempre se interessou muito em formar redes de pesquisa, e eu realmente me atreveria a dizer que boa parte da pesquisa de boa qualidade em direito internacional no Brasil se deve aos eventos, aos livros que o professor Arno organizou. Então, nesse sentido, de fato, me considero um grande discípulo dele e me considero alguém que tenta, de algum modo, e ainda com todas as falhas possíveis, seguir o caminho que ele abriu e que ele ainda vem traçando. É sempre muito prazer estar com o professor Arno também. Eu gostaria, conversando com o professor Lucas, eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema, mais sobre o enfoque do Brasil. Eu não vou me deter muito em considerações teóricas, como o professor Arno já fez com muita propriedade. Eu vou tentar falar um pouco sobre o cenário mais contemporâneo, inclusive, né? O professor Arno conseguiu traçar muito bem a história, como é que o debate se insere no Brasil, né? E como, a partir daí, a gente pode pensar. Então, eu acho que, do ponto de vista, inclusive cronológico, vamos chamar assim, a gente pode tomar a palestra do professor Arno, que na segunda parte começou a falar mais detidamente sobre o Brasil, e a partir disso a gente pode pensar um pouco como é que a coisa, como é que esse debate sobre o monismo e dualismo se insere hoje no Brasil, e ao final eu vou tentar, né, me aproximar um pouco de uma resposta à pergunta que foi colocada para vocês, né? Deixa eu só pegar aqui o slide. Eu tenho alguns pequenos slides, poucos slides para mostrar. Então, queria só voltar um pouco. Bom, então, tentando responder de algum modo essa pergunta, e como disse, tomando como mote, cronologicamente, um período mais ou menos depois do que o professor Arno falou, como é que a gente poderia tentar encarar o tema, né? De minha parte, assim, eu acho que sempre essa questão sobre monismo e dualismo, ela exige, por parte daquele que analisa, um esclarecimento muito claro sobre os pressupostos do debate, né? Porque parece muito claro que, ainda que sejam teorias contrapostas, o que o dualismo clássico, assim como o monismo, pelo menos o monismo com prevalência do direito internacional clássico,
o que eles enfatizavam eram coisas diferentes. Isso é um tanto até interessante, eu acho até que impressionante. E daí porque acho que algumas pessoas chegaram a, inclusive, falar, né? Me lembro, por exemplo, o Pierre Lardy já chamou isso, que era um diálogo de surdos. Porque muito do que os monistas querem enfatizar, os monistas com prevalência do direito internacional, não é exatamente o que os dualistas querem. Os dualistas eles estão muito mais preocupados com a questão da comunicação das ordens. Né? Como é que as ordens se comunicam? Então, por consequência, eles vão dar ênfase aos processos de incorporação, ou, para usar um termo caro ao Trippel, né, de transformação do direito internacional do direito interno. Já os monistas, eles não estão preocupados tanto com o problema da incorporação. Eles são muito mais preocupados com o problema da superioridade hierárquica do direito internacional. Não é que os dois, tanto o Trippel, Kelsen e os autores que giravam ao redor deles, não se preocupassem também, respectivamente, os dualistas com problemas hierárquicos, assim como os monistas com prevalência do direito internacional com problemas de incorporação. Sim, mas o que eles queriam principalmente era demonstrar, no caso de Trippel, como as coisas, as ordens são diferentes e como eu faço para fazer comunicá-las. E no caso do monismo, com prevalência do direito internacional, como eu consigo, de algum modo, afirmar a superioridade hierárquica do direito internacional, pressupondo a unidade do sistema, a unidade normativa do sistema. Né? Então, a partir então dessas duas coisas, eu acho que tradicionalmente a gente sempre poderia dar respostas diferentes para o caso do Brasil. No seguinte sentido, acho que, do ponto de vista da incorporação, o direito brasileiro era um sistema jurídico muito mais próximo do dualismo, principalmente por causa da questão da incorporação dos tratados, que eles se revestem na forma de um decreto. Né? Já do ponto de vista da hierarquia, né, o direito internacional, e principalmente a doutrina, o direito brasileiro, e principalmente a doutrina brasileira, davam de vez em quando alguns sinais monistas com prevalência do direito internacional, muito mais a doutrina que a jurisprudência. Né? Há um estudo clássico do professor Jacob Dollinger, que fala sobre as soluções da Suprema Corte em questões de direito internacional e direito interno. Lá o professor Dollinger mostra que até 1977, no RE 80004, que o professor Arno muito bem lembrou, o Supremo variava, ele tinha determinadas posições que eram claramente monistas com prevalência do direito internacional, no sentido em que faziam prevalecer o tratado até sobre leis internas, em quaisquer circunstâncias. Mas em 77 isso muda. Em 77, o Brasil ele se torna um país que estabelece uma mesma hierarquia tanto para tratados como para leis. Né? E aí começa um descompasso da doutrina. A doutrina, o RE 80004 é muito criticado pelos internacionalistas que queriam ver uma posição mais monista com prevalência do direito internacional por parte do Supremo, mas a posição aquela do Supremo é uma posição que se manteve, inclusive se mantém até hoje, para a grande maioria dos tratados, como nós vamos ver. Né? Somente algumas exceções hoje que se abrem para a questão da colocação do tratado internacional num posicionamento acima das leis. Então, eu queria falar primeiro sobre incorporação e falar como é que foi o movimento do Brasil nos últimos anos, e depois falar também sobre hierarquia, falar como houve um movimento no direito brasileiro para nos ajudar a resolver essa questão, tentar se aproximar de uma resposta à questão colocada pelos organizadores. Bom, então, primeiramente, a questão da incorporação do tratado. O Brasil ele adotou e ainda adota o sistema, que é um sistema que ele originalmente vem do direito português, e que sempre um tratado, quando ele é incorporado, ele ganha uma forma de decreto. Né? Ele ganha o formato do decreto. Na medida em que esse tratado ele não tem aplicabilidade direta, ele, por exemplo, o texto do tratado não é simplesmente publicado no Diário Oficial da União, mas eu sempre preciso ter um ato de promulgação do presidente da República, que nos tratados em forma complexa pressupõe uma aprovação parlamentar. Então, boa parte da doutrina entendeu que esse decreto, na verdade, ele tinha uma função de transformar o direito internacional em direito interno. Foram poucos os internacionalistas que disseram, por exemplo, que esse decreto ele tinha uma função meramente de dar publicidade àquele ato. A grande maioria realmente disse que o decreto ele transforma. Ele pega aquilo que é internacional e transforma em interno.
se há um ato de transformação, eu preciso mediar. Esse tratado ele não é fonte diretamente de direito internacional, porque ele precisa ganhar essa forma do decreto. Se, portanto, o presidente da República nunca promulga o decreto, tá? Portanto, eu não tenho a inserção da fonte de direito internacional no direito brasileiro. Tá? Essa era a compreensão, e daí, então, é isso que eu menciono nesse pequeno debate que houve sobre o decreto. Ele tem uma função de transformar ou de publicar. E parece, de fato, que, do ponto de vista doutrinário, até pelo menos 1997, prevalecia claramente a visão de que o decreto tem uma função de transformar. Portanto, nesse sentido, o Brasil estaria muito mais próximo de um dualismo. Em 1997, parece que a tese da publicidade ela perde, inclusive, possibilidades doutrinárias, tendo em vista o julgamento da famosa ação direta de inconstitucionalidade 1480, julgamento da medida cautelar de 1480, em que o ministro Celso de Mello, na ementa, deixou consagrado, me parece, claramente a ideia de que o decreto tem a função, sim, de transformar. Por quê? Porque se ele não é promulgado, portanto, não há tratado a ser cumprido. Tá? Então, eu selecionei esse pequeno trecho aqui da ementa, em que ele diz: o iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais, superadas as fases prévias da celebração da Convenção Internacional, de sua aprovação congressual e da ratificação pelo chefe de Estado, conclui-se com a expedição pelo presidente da República de decreto, de cuja edição derivam 3 efeitos básicos que lhes são inerentes: a promulgação do tratado, a publicação oficial de seu texto e, o que é mais importante, a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e é isso que é importante, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Portanto, se não há decreto, não há tratado. Então, parece que esse posicionamento jurisprudencial ele define algo que era muito mais discutido do ponto de vista doutrinário. E agora, me parece a posição do Supremo Tribunal Federal também, nesse assunto. Alguém poderia contestar, vamos dizer assim, a força desse precedente na medida cautelar na de 1480, pelo fato de que esse julgamento é interessante porque depois o caso ele é extinto sem julgamento de mérito. Porque como o Executivo denunciou a Convenção 158 da OIT, então houve uma extinção sem julgamento de mérito do caso. E a posição do Supremo Tribunal Federal é que as ações diretas de inconstitucionalidade que são extintas sem julgamento de mérito, elas não têm eficácia geral e não têm efeito vinculante. Portanto, alguém poderia dizer, isso é só uma posição do tribunal, mas eu não tenho um posicionamento final sobre essa questão da incorporação dos tratados. E, nesse sentido, e a identificação do decreto como um vetor de transformação do direito internacional ao direito interno. Mas, bem mais recentemente, em 2018, parece que esse posicionamento do Supremo foi utilizado pelo TSE, no julgamento que teve como relator o ministro Roberto Barroso, tá? Que foi o caso do julgamento do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse caso, que era um caso que girava em torno da aplicabilidade de uma decisão do Comitê de Direitos Humanos, né, que é o órgão que fiscaliza o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o TSE estabeleceu, isso está na ementa do caso, que foi quase unânime, só teve um voto contrário do ministro Edson Fachin, ficou consagrado o seguinte: tem um momento da ementa que o ministro Barroso diz: do ponto de vista formal, o primeiro protocolo facultativo ao Pacto Internacional, que legitimaria a atuação do comitê, não está em vigor na ordem interna brasileira. O caso tratava o seguinte: esse comitê, o Brasil ratificou o protocolo facultativo, porém não internalizou. Então, como não internalizou por meio de um decreto, essa é a posição do ministro Barroso, e que, portanto, não estaria em vigor na ordem interna. Ele poderia até estar em vigor internacionalmente com a ratificação brasileira, porém não na ordem interna. Tá? Ok, então hoje parece que a posição do Supremo quanto a questões de incorporação de tratados
ela está muito bem definida e é seguida por tribunais como o TSE, e que sim, o decreto ele tem uma função de transformação. Agora, essa prática tem algumas exceções. Uma delas é relativamente antiga, é a publicação direta de acordos do Executivo. Os acordos do Executivo, esses que não passam pelo Congresso Nacional, se tem a compreensão de que eles não precisam, eles entram em vigor na data, normalmente na data de sua publicação, ou então, no mínimo, não entram em vigor no mesmo momento em que haveria, vamos dizer assim, uma publicação deles na imprensa oficial nacional. Mas, seja como for, o que é importante desses acordos do Executivo é que há uma publicação direta deles no Diário Oficial da União. Tá? Ou seja, não existe um formato de decreto. Eles são publicados diretamente. Ou seja, não há ato de intermediação, como há nos tratados em forma complexa, que é o decreto. Então, se não há, portanto, desse ponto de vista, o Brasil estaria muito mais próximo, ou pelo menos mais distante do dualismo, porque não existiria uma forma de traduzir o direito internacional e o direito interno, porque eu só publico, simplesmente. Tá? Agora, isso tem uma possível exceção, porque desde a década de 70 se entende que existem alguns acordos, como, por exemplo, são os acordos de complementação econômica no âmbito da LAD, que eles são, embora eles não precisem passar pelo legislativo, eles são promulgados no Brasil por decreto. Tá? Então, nesse caso, haveria, sim, uma intermediação. Mas essa é só uma situação dentre os vários tipos de acordos do Executivo. Tá? Agora, houve um desenvolvimento bem recente, uma coisa de 2019, do ano passado, a Lei 13.810, que mudou profundamente a sistemática da incorporação de um tipo de ato internacional, que são as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que estabelecem sanções. Tá? Essa lei, no Brasil, 13.810, ela no artigo 6 diz claramente o seguinte: as resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as designações de seus comitês de sanções são dotadas de executoriedade imediata na República Federativa do Brasil. Eu acho que vale a pena também conferir o conteúdo do artigo 7º, que diz: sem prejuízo da obrigação de cumprimento imediato das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança e das designações de seus comitês de sanções, as resoluções e as designações de que trata esse capítulo, ou seus extratos, serão publicados no Diário Oficial da União pelo Ministério das Relações Exteriores em língua portuguesa, para fins de publicidade. E o 8º fala da vedação de descumprimento dessas decisões do Conselho de Segurança. O que é que a gente pode tirar dessa lei? Né? Embora seja um instrumento normativo muito novo, o que é que a gente pode pensar a partir dele? Né? Primeiro, que a executoriedade dessas decisões no Brasil, dessas resoluções do Conselho de Segurança que estabelecem sanções, ela parece ser exigível independentemente de publicação da resolução em língua portuguesa. Tá? Porque se ela diz que é de cumprimento imediato e pode haver um intervalo na publicação da própria resolução ou de seu extrato, porque nem se exige que seja publicação do inteiro teor, ou de seu extrato. Tá? Então, portanto, elas seriam exigíveis de imediato, de plano. Então, tão logo são editadas pelo Conselho de Segurança, devem ser cumpridas no Brasil. Tá? E também devem ser cumpridas não somente por órgãos públicos, mas por pessoas naturais, pessoas jurídicas. Tá? É o que diz principalmente o artigo 8º. Né? Então, desse ponto de vista, a gente teria se distanciado muito. Como é que era a sistemática no Brasil de resoluções do Conselho de Segurança? Saíam sempre promulgadas por decreto do Executivo. Não eram aprovadas pelo Parlamento, mas sempre promulgadas por decreto, que de todo modo seria um ato de transformação. Hoje, não mais. Tá? E a função da publicação hoje, não existe mais a função de publicação na forma de decreto, é uma publicação direta do texto inteiro ou do extrato. E também vale a pena falar, muito rapidamente, porque há pouco para se falar, porque a gente não tem muitos elementos sobre esse assunto, sobre a incorporação do costume no Brasil. Não obstante toda aquela coisa do tratado haver a mediação por decreto, mas a gente tem fortes indícios no Brasil que, nas poucas vezes que os juízes aplicam o costume do Brasil, eles o fazem de maneira direta, sem intermediação. Tá?
Há um caso, esse é o caso que eu conheço, o único que eu acho que conheço, que a questão ela chega mais próxima de ser clara, é uma decisão de 1987, relator o ministro Moreira Alves, ACI 9705, que é um caso sobre imunidade de jurisdição, que o ministro Moreira Alves diz que a imunidade de jurisdição ela decorre não só da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que inclusive é algo, parênteses, um pouco contestável isso, fecha parênteses, mas também do costume internacional. Portanto, o juiz está aplicando diretamente o costume. Esse, me parece, é um indício mais forte que a gente tem, embora realmente a gente conte nos dedos os casos que falam sobre incorporação do costume. Deixa eu passar muito rapidamente para a questão da hierarquia. O professor Arno já falou, como eu disse com muita propriedade, sobre o RE 80004. Esse caso foi o caso em que o Supremo definiu, em 77, que tratados têm um status idêntico ao das leis. Naquele momento, não falou que tipo de leis, mas depois ficou muito claro que é a ideia de leis ordinárias, tá? No mesmo status hierárquico que leis ordinárias. E, portanto, você aplicaria, no caso para a solução de conflitos entre tratados e leis, os princípios lex posterior derrogat priori e lex specialis derrogat generalis. Porém, em 2004, houve uma mudança significativa do nosso direito, que ela veio justamente em seguimento a um debate doutrinário imenso e até casos que eram julgados no Supremo Tribunal Federal, que é o problema da hierarquia dos tratados de direitos humanos, né? Até 2004, tinham muitas vozes na doutrina e até alguns acordos no STJ que diziam que, por força do parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição, tratados de direitos humanos tinham status constitucional. Tá? Essa tese não era encampada pelo Supremo, porém, em 2004, a emenda constitucional resolveu a questão, dizendo que, se os tratados sobre direitos humanos passarem pelo iter procedimental próprio das emendas, serão equivalentes a elas, as emendas constitucionais. Né? Aqui está o texto, mas eu acho que muitos devem realmente conhecer bastante o texto do parágrafo 3º do artigo 5º. Um pouco depois dessa emenda, surgiu a grande questão de o que fazer com os tratados anteriores. Porque já em 2004, o grosso dos tratados de direitos humanos já tinham sido ratificados pelo Brasil. E aí muita gente se perguntou, esse dispositivo então não está resolvendo o problema mesmo, porque eu tenho vários tratados que precisam ser, eu preciso entender qual a posição hierárquica deles. E foi aí que o Supremo, em uma série de casos, mas eu lembro só um deles aqui, que é o RE 349703, redator por acordo do ministro Gilmar Mendes, definiu que os tratados de direitos humanos, independentemente de passarem pelo procedimento do parágrafo 3º, sejam eles anteriores ou posteriores, eles têm status supralegal no Brasil. Tá? Isso veio no contexto da discussão sobre a prisão do depositário infiel, especificamente nos casos de contrato de alienação fiduciária em garantia. Tá? E também um desenvolvimento bem recente na questão da hierarquia. Sim, então esse elemento da emenda 45 e a jurisprudência do Supremo fazem o Brasil se aproximar mais do monismo, né? Porque o tratado passa a não ser mais do mesmo nível, ele vai chegando mais perto do nível da Constituição. Embora não idealmente, porque uma teoria rigorosa do monismo com prevalência do direito internacional, pelo menos na versão kelseniana, diz que o direito internacional é superior até à própria Constituição. Né? Mas, de todo modo, haveria, sem dúvida nenhuma, aproximação maior daquilo que defende, que professa o monismo, com prevalência do direito internacional. Houve também um desenvolvimento recente, um acordo publicado em 2017, que foi o agravo no recurso extraordinário 766618, que era o caso que já estava se arrastando há muitos anos, especialmente no STJ, que era o conflito entre convenções sobre transporte aéreo internacional e o Código de Defesa do Consumidor. Especificamente, a principal discussão era indenização, o valor de indenização por extravio de bagagem. Né? E o Supremo foi chamado a interpretar o conteúdo do 178, o artigo 178, que é um dispositivo muito esquecido na nossa Constituição, que ele fala que a lei vai dispor, a lei sobre ordenação de transporte internacional,
aeroaquático ou terrestre, a lei que dispôs sobre isso, ela deve observar os acordos firmados pela União. Então, a tese que foi levada ao Supremo, mas que já tinha sido discutida em vários outros tribunais inferiores, era que isso geraria uma espécie de supralegalidade dos tratados, pelo menos nessa matéria, e o que estava em discussão do transporte aéreo. Tá? E é interessante que o Supremo julga esse caso, embora tenha pelo menos um ministro, foi a ministra Rosa Weber, que tentou lançar um pouco a ideia da supralegalidade. Não foi por meio de supralegalidade que o Supremo resolveu. O Supremo resolveu, foi o ministro Barroso, o relator, e ele entendeu que o artigo 178, o que ele define, não é uma regra de superioridade hierárquica do tratado, nessa matéria, à legislação interna. O que ele estabelece é uma regra especial de solução de antinomias. É como existe na lei de introdução às normas o princípio lex posterior derrogat priori, ou lex specialis derrogat generalis. É como se a Constituição tivesse consagrado uma regra dessa. Então, ele evita falar em supralegalidade ou superioridade desse tipo de tratado e fala, na verdade, que é uma regra de conflito de normas, uma regra especial de solução de antinomia. Já estou terminando, professor Lucas, sei que meu tempo já está extrapolado. Então, esses exemplos que eu mostrei, mais recentes, depois do RE 80004, mostrariam que o Brasil estaria mais próximo hoje do monismo com prevalência do direito internacional. Como é que, então, a partir desses elementos, a gente poderia falar? Né? Acho que, quanto à incorporação, em relação aos tratados, você tem ainda a mediação por meio do decreto, então faria o Brasil ser muito mais próximo do dualismo, com aquelas exceções, a exceção dos acordos executivos e também das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No campo da hierarquia, o grosso dos tratados hoje ainda são no mesmo nível hierárquico que as leis, com exceção de tratados de direitos humanos, que podem ser constitucionais ou supralegais, e também os acordos de transporte aéreo, que por uma outra via sempre prevaleceriam, que a via da regra da solução de antinomia de normas, sempre prevaleceriam sobre as normas internas, mesmo se essas normas forem anteriores, posteriores, especiais ou gerais, não importa. Tá? Então, como é que a gente poderia concluir? Né? Nos últimos anos, eu acho que elementos monistas se incorporaram na tradição brasileira, tanto no problema da incorporação, nessas exceções que eu falei para vocês, como também do ponto de vista da hierarquia, também, mais próximo ao problema do monismo. Então, no caso, eu acho que da incorporação seria mais apropriado a gente dizer que o Brasil se distanciou um pouco mais do dualismo, porque aquela é a principal pergunta para o dualismo, o problema da incorporação. Então, eu acho que talvez o referencial é melhor se dizer, não chegou perto do monismo, mas se afastou um pouco mais do dualismo. E no caso do monismo, com prevalência do direito internacional, da hierarquia, estaria se aproximando mais do monismo com prevalência do direito internacional. Porém, se o nosso referencial, se a gente entende o monismo muito mais como um problema de atitude em relação ao direito interno, que é algo que a gente possa falar nas perguntas, que é uma questão de abertura do direito interno ao direito internacional, talvez seja um pouco precipitado falar em declínio do dualismo. Porque o direito brasileiro ainda é um direito, e olha que não estamos falando só da comunidade internacionalista. A comunidade internacionalista ela é predominantemente monista, com prevalência do direito internacional. Mas levando em conta todos os operadores do direito interno, a tradição brasileira, eu ousaria dizer, ainda é de muito fechamento ao direito internacional. Muito obrigado, professor Lucas. Desculpe por ter me estendido. Estou aberto às perguntas. Obrigado. De maneira alguma, professor Galindo, muito obrigado. Senhoras e senhores, que debate. Nós temos aqui uma densa condensação de teoria e história e o que há de mais recente na nossa prática. Conseguimos notar novidades e tendências. Vemos essas questões super recentes, que é a questão da entrada direta, por assim dizer, incorporação direta das resoluções do Conselho de Segurança, que é um problema cada vez mais recente, se nós considerarmos, por exemplo, o fato de que, nesse exato momento, há dentro do sistema interamericano um revivar do tratado, do assim chamado TIAR, muito embora ele não se aplique à lei em específico, que se aplica somente em resoluções do Conselho de Segurança, mas o problema claramente está aberto
Professor Arno, tem mais um questionamento para o senhor aqui. O questionamento é de que maneira Trippel e Ancelotti se diferenciam? Essas duas se somam às perguntas que eu havia já endereçado ao senhor anteriormente. Professor Galindo, nós temos também 3 questionamentos aqui para o senhor, que eu já deixo enquanto o professor Arno faz a sua fala. O questionamento é o primeiro, Bernardo Mageste. Gostaria de saber se existem e quais são as pressões internas e externas para alteração da relação do ordenamento doméstico brasileiro. O que talvez explique essas tendências que o senhor demonstrou de abertura e de inclinação ao monismo. Segundo questionamento, a Andressa enviou: existe alguma razão especial pela pouca aplicação do costume internacional pelos juízes brasileiros? E o terceiro questionamento acaba sendo: e a necessidade de aplicação dos estándares da Corte Interamericana a título de controle de convencionalidade? Como é que ele é equacionado dentro desse contexto? Dentro desse contexto de abertura ou não? Professor Arno, já estão chegando mais perguntas. Quem tem pergunta, envie pelo Instagram da Ilha Brasil. Nós estamos recolhendo e selecionando na ordem. Depois faremos mais uma rodada de perguntas e faremos, então, o encerramento. Professor Arno, o senhor tem a palavra. Obrigado, professor Lucas. As perguntas são bem instigantes. Eu vou, antes de respondê-las, fazer 3 ilustrações. São provocações, tá? A primeira ilustração é uma muito típica da filosofia da UFMG, citando Hegel nos princípios de direito internacional. O direito é como a coruja de Minerva, que só levanta voo quando anoitece, certo? Então, nós só podemos chegar a conclusões fechadas a hora que passou o turbilhão e esse momento de esquizofrenia. Voltarei ao tema, certo? Segunda ilustração. O professor Galindo vai lembrar dessa, né? Quem tem a minha idade lembra. O professor Lucas, eu não sei se lembra, mas é uma provocação mesmo, né? A Academia Brasileira, quando está nesse tema, ela parece os meninos da caverna do dragão buscando o mestre dos magos. O mestre dos magos aparece, solta, né, nuances para tudo quanto é lado e não dá o mapa e some de novo. No nosso caso, porque a maioria dos mestres atuais, tirando os clássicos que se debruçam sobre o tema, não tem um mapeamento como se deveria. Terceira ilustração, o queijo suíço. O queijo suíço, um grande queijo todo esburacado, certo? Depois disso, vamos às perguntas, né? O professor Lucas me mandou elas aqui, eu vou lê-las novamente assim que achá-las no meu WhatsApp. Monismo e dualismo servem ainda hoje? Servem. Servem como referências, como pedras marcos e como guias. Mas o monismo de George Sell ou o dualismo de Trippel, eles existem hoje? Eu não sei se eles realmente existem. Eu não sei se alguém realmente aplicou a ferro e fogo um e outro. Mas, enquanto hipóteses teóricas, para explicar a relação do direito internacional com o direito interno em situações de extremos, situações radicais, servem e muito. Eu aconselho a quem quiser se dedicar ao tema de ler, de preferência no original, pode levar uns 10 anos, né? Trippel e Ancelotti. Mas pensando que os grandes nomes às vezes levavam 30, 40 anos se dedicando a uma só matéria, a uma só tese, 10 anos não é muito se você tem ambição, certo? Professor Arno, alguns autores no Brasil acreditam que o Brasil seja um monismo moderado. Vou para as 3 ilustrações que eu falei antes, certo? Uma coisa é o professor Rezec falando de monismo nacionalista. O professor Rezec tem um largo estudo, certo? Dedicado a Hildebrand Scioli, anos e anos de estudo naquela linha, anos e anos de estudo conhecendo Dionísio Ancelotti. Então, uma coisa é ele, uma coisa é o Celso Albuquerque de Mello,
uma coisa é Afonso Arinos, certo? Eu não acredito que o Brasil tenha um monismo moderado. Não acredito. Da forma como está sendo colocado, propagado, eu não acredito. Por quê? Vem a metáfora do queijo suíço. Nós ainda temos como pedra de paradigma para todo o ordenamento a decisão de 1977. De lá para cá, muito mudou. Muito mudou. E foram abertos buracos imensos nesse grande paradigma, todos muito bem colocados pelo professor Galindo, certo? Com muita propriedade. Mas nós não tivemos ainda uma decisão do Supremo que abordasse o tema de uma forma tão incisiva e tão geral como foi em 1977. Então, eu acredito que nós ainda estamos em um dualismo, em pleno declínio, por todos os motivos que o professor Galindo citou no trabalho dele. E o próprio professor Galindo salientou a proximidade que nós temos ainda várias vezes ao dualismo. Um colega meu, o professor André Lupi, em 2008 ou 2009, publicou um artigo, excelente artigo, na revista acho que era de Informação Legislativa, ou Revista da Presidência, né? Um excelente artigo, que eu concordo com tudo o que ele diz, menos com o último parágrafo, em que ele vai de pé a ponta explicando por A mais B como funciona ou como funcionava o dualismo brasileiro. E no último parágrafo ele diz, não, o Brasil não é mais dualista. O Brasil é um país que está em rota de abandono do dualismo. Certo? E a rota foi traçada pelo professor Galindo, ponto por ponto, agora há pouco. Mas nós não somos monistas. A França é monista. Alguns estados que têm 40 anos, 50 anos, um século de monismo, podem se dizer monismo moderado. Mas nós nunca tivemos um parágrafo das nossas constituições nos declarando monistas. Nós nunca tivemos a última grande decisão abrangente da nossa Corte Suprema em matéria é pelo dualismo. A academia que anda que nem os meninos da Caverna de Dragão, correndo para um lado para o outro, tentando encontrar a saída do dualismo, aparecendo o mestre dos magos aqui e lá, mas não consegue ir para o monismo. Não vai por quê? Porque nós ainda continuamos presos. Volto a uma outra colocação que eu fiz na fala anterior. O assunto não foi abordado. Se perguntarem ao presidente da República, ele não vai saber dizer o que é monismo ou dualismo, né? É capaz de falar de voltagem elétrica, certo? Se perguntarem ao ministro das Relações Exteriores, fica evidente a antipatia e a hostilidade, certo? Ao ordenamento jurídico internacional, por mais que ele seja um diplomata de carreira. As organizações e as instituições do direito internacional são hostilizadas. Isso não é caminho para monismo, do meu ponto de vista. Nós, há 2 anos atrás, ninguém imaginaria, eu sempre penso no Paulo Roberto de Almeida, autor que eu leio sempre com muita paixão, né? Ninguém imaginaria que a nossa política externa, certo? Ou que a nossa doutrina se visse com os fenômenos que a gente encontra hoje em nível de relações internacionais. E ninguém sabe o que vai ser amanhã, né? Eu espero que não continue assim. Mas algo me indica que, se nós estávamos em pleno declínio, hoje por hoje, talvez esse declínio vá passar por algumas freadas, passar por alguns momentos em que, por parte do executivo, haverá tendência de resgatar um dualismo mais forte, um controle muito maior do que vem de fora, das normas que vêm de fora, para dentro do nosso ordenamento. Tem uma pergunta sobre Trippel e Ancelotti, né? Ali dá de usar uma metáfora também. Trippel era um juiz da corte de Leipzig e depois professor universitário. A preocupação dele ao escrever o livro
é como tutelar a soberania do Estado alemão no âmbito do direito internacional. Trippel não era professor de direito internacional. Trippel era professor de direito público. Ele começa como constitucionalista, administrativista e depois vai para o direito internacional. A cultura que ele vive é a cultura do direito público, a cultura da tutela da soberania. Mas Trippel é aquele indivíduo que está em cima da torre de vigia, certo? Da Hauptwache, tocando o sino, dizendo: a comunidade internacional está vindo, as normas internacionais estão vindo, e nós não estamos preparados para recebê-los. Precisamos criar mecanismos para tutelar o ordenamento alemão e, ao mesmo tempo, deixar o que de melhor a comunidade internacional tem entrar. Ancelotti é outra coisa. Ancelotti é um dualista apaixonado pelo direito internacional, que foi desde sempre professor de direito internacional, que foi presidente da Corte Permanente Internacional de Justiça, e que toda a produção dele, mesmo partindo de um dualismo, é de proeminência internacionalista. É um dualismo de proeminência internacional, aonde, mesmo em esferas diferentes, precisando da tradução, da transformação, ou usando um conceito teológico, já vi gente usando conceito teológico para explicar isso, a transubstanciação do direito internacional ao direito interno, ainda vê no direito internacional algo moralmente superior em relação ao direito interno. Essas seriam as duas principais, sem entrar em detalhes entre um e outro, até porque existem momentos na obra de Ancelotti em que ele se distancia de Trippel e se aproxima de Kelsen, por incrível que pareça, certo? Existe esse tipo de coisa. Sem entrar em grandes detalhes, essa seria a diferença dos dois. Professor Lucas, era isso. Obrigado, professor Arno. Professor Galindo, já passo imediatamente a palavra ao senhor e o professor Arno mandarei para o WhatsApp para as próximas questões. O seu microfone está fechado, professor Galindo. Deixa eu abrir aqui. Agora sim. Obrigado, professor Lucas. A primeira pergunta é, eu gostaria de saber se existem quais são as pressões internas e externas para alteração da relação do ordenamento doméstico brasileiro com o direito internacional. Eu acho que a pergunta para isso, na verdade, a resposta é uma resposta muito difícil, porque ela depende muito do nosso momento, do momento histórico em que nós vivemos, né? Existem momentos de abertura maior ao direito internacional e abertura menor. Eu acho que o que a gente precisa perceber, precisa tentar entender o nosso momento, né? Agora, sem dúvida nenhuma, acho que o que se pode dizer é que a cultura jurídica brasileira é uma cultura tradicionalmente fechada ao direito internacional. Ela é fechada na medida em que, assim, a partir do modo em que foi constituído a identidade do jurista no Brasil, que é um modo que se preocupa muito pouco com questões internacionais. Quando muito existe uma preocupação com um determinado tipo, muito seletivo, uma procura muito seletiva de doutrinas estrangeiras de alguns países, por exemplo, mas não com o pensamento de uma ideia de internacionalidade, né? Aquilo que congrega vários estados ou vários sujeitos de direito internacional ao mesmo tempo. Então, o modo como o jurista brasileiro habitualmente foi formado, historicamente, tem a ver com isso. Sem dúvida que as faculdades de direito também têm uma parcela muito grande de responsabilidade nisso, né? Quando os estudos de direito internacional são relegados ao segundo plano, né? E aí, evidentemente, acho que muitos dos que estão escutando, né, e que certamente devem se interessar de algum modo por direito internacional, já devem ter ouvido nas faculdades algum tipo de blag, né, alguma piada sobre a falta de caráter prático do direito internacional, ou coisas do tipo. Eu me lembro que eu tive um professor que disse assim: olha, é muito comum os alunos se preocuparem com o direito internacional, você devia se preocupar com algo mais prático, tá? Então, assim, eu acho que isso é fruto de uma mentalidade, né? Eu há muitos anos achava e continuo achando. Acho que existem normas internacionais muito ruins, muito mal feitas. Existe também um problema na política internacional que relega alguns estados a uma posição em detrimento de outros. Mas o fato é que
a gente precisa conhecer, no mínimo, para tomar uma decisão sobre isso, né? Acho que eu vejo até uma postura sobre dualismo e monismo, ela é mais interessante do que simplesmente uma aversão a tudo que é internacional. Porque ainda assim, um dualista ele pretende descobrir o que é, né? Tenta, de algum modo, calcar suas posições a partir de uma concepção do que é o direito internacional. Tá? Então, eu acho que as pressões internas têm a ver com isso, né? As pressões externas, elas têm a ver com a necessidade que alguns estados têm de fazer com que o Brasil, por exemplo, cumpra determinadas normas. Aí eu acho que a resposta mais adequada é a gente tentar entender determinados ramos. Em determinados ramos, essa pressão é muito clara, em outros, nem tanto. Em matéria de direitos humanos, por exemplo, é muito claro a pressão internacional, por parte de organizações não governamentais, mas também por parte de vários estados de fazer cumprir, né? Algumas dessas pressões são extremamente legítimas, outras nem tanto, né? Mas, ainda assim, é algo que acontece, né? Essas pressões acontecem para que se abra cada vez mais, né? Deixa eu até aproveitar e fazer uma conexão com a terceira pergunta, que eu acho que é a ideia sobre controle de convencionalidade. Eu, particularmente, tenho uma opinião muito crítica da ideia de controle de convencionalidade, como ela foi desenvolvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entenda-se bem que a maneira como a Corte ela foi construindo paulatinamente essa ideia de controle de convencionalidade chegou num nível de dizer basicamente o seguinte, ou pelo menos sugere essa leitura, que qualquer decisão, inclusive opiniões consultivas da Corte Interamericana, elas precisam ser respeitadas por qualquer Estado que faz parte do sistema. Ou seja, a ideia de coisa julgada, de efeitos interpartes de uma decisão, ela é praticamente diluída e você gera, a partir de uma jurisprudência da Corte, uma jurisprudência não, porque não é nem decisões reiteradas, um caso por si só, ele já produz efeitos erga omnes para todos. Tá? Existem pessoas que dizem, não, mas não é exatamente isso, mas eu acho que pode, pela maneira como a Corte Interamericana colocou, pode ser lido assim. Evidentemente que os precedentes da Corte Interamericana eles são importantíssimos, né, em muitos sentidos, mas a Corte Interamericana, como qualquer outra corte, pode errar também. Tá? Então, é preciso verificar exatamente até que ponto essa decisão ela é obrigatória para os estados. Não existir uma visão que ela parte de uma ideia de toda e qualquer decisão pode ser obrigatória para todo e qualquer estado que faz parte do sistema, eu acho muito complicado, muito complicado. Tá? Agora, a ideia de usar as decisões da Corte Interamericana como parâmetro, eu acho que isso é algo que tem que ser incentivado, embora eu acho que a gente tem que ter um devido cuidado com isso, porque se você observa hoje a posição de vários tribunais, inclusive do Supremo, mas de tribunais inferiores, existe um uso seletivo de decisões da Corte Interamericana, tá? Muito claro. Ou seja, aí, na verdade, o que você está querendo por meio de uma persuasão, utilizar um precedente da Corte. Então, houve um caso, por exemplo, da questão do diploma para jornalista, que foi usado uma opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi uma posição, vamos dizer assim, poderia ser lido como uma posição mais aberta à Corte. Né? Mas há outros casos que não, como, por exemplo, o caso Gomes Lund, o caso da guerrilha do Araguaia, em que houve uma posição totalmente contrária do Supremo por parte da Corte, né? Das posições das duas cortes. Então, acho que é importante perceber essas nuances, né? E até que ponto também, quer dizer, acho que isso contribui muito utilizar o precedente da Corte para alcançar determinadas soluções que sejam soluções boas no direito brasileiro. Mas é preciso também verificar cada caso como que ela está sendo usada. Isso que eu estou falando de decisões internacionais vale também para decisões de tribunais estrangeiros. Né? Se você pegar um tribunal como a Suprema Corte Americana, que a partir da mudança de um ou dois juízes, ela muda totalmente a posição, ela tem uma série de opiniões. Então, você vai usar uma decisão da Suprema Corte Americana, você tem que entender o contexto, você tem que entender como, para quê, qual era o caldo com o qual aquela decisão foi tomada. Aí, então, você pode perceber se o uso é um uso adequado ou inadequado. Por último, a última pergunta é se existe alguma
razão especial pela pouca aplicação do costume internacional pelos juízes. Eu acho que a resposta que tem a ver com dois elementos. O primeiro elemento, acho que tem a ver com a falta de familiaridade dos advogados e dos juízes brasileiros com a fonte costumeira por si só, a fonte não escrita, né? A não ser alguém realmente que tem um domínio bom de direito internacional, ele vai ser capaz de utilizar essas regras costumeiras. Tá? Então, acho que isso tem a ver, sim, com a familiaridade que os advogados e que os juízes têm com o costume de maneira geral e com o costume internacional mais especificamente. A segunda razão, eu acho que tem a ver com a própria estrutura do sistema jurídico internacional. Mesmo se você for para países em que existe, vamos dizer assim, existe a fonte costumeira internamente, como é o caso, por exemplo, do sistema britânico, a quantidade de casos sobre costume internacional também não é algo muito grande. Existe muito mais questões sobre tratados do que propriamente sobre costume. A litigância em matéria de costume internacional não é tanta, porque hoje boa parte das normas já estão em tratados, né? Agora, claro que há ainda campos importantes que são regulados pelo costume, por exemplo, o campo da imunidade de jurisdição, um campo ainda eminentemente, e tem muitos casos julgados nos tribunais internos, não só do Brasil, mas em outros lugares também. Mas, no grosso, né, a maior parte das normas são reguladas por tratados. É isso. Obrigado, professor Lucas. Muito obrigado, professor Galindo. Vamos agora ao último round de perguntas. Vou fazer 2 perguntas para cada. Infelizmente, nós tivemos que fazer uma seleção. Fui informado que foram, ao total, 26 perguntas enviadas. Nós não conseguiremos fazer todas, mas isso só prova a importância do debate. Professor Arno, as suas 2 perguntas, ou melhor, faço as do professor Galindo para ele ir refletindo e passo, por fim, as do professor Arno. Professor Galindo, o avanço da posição brasileira em relação ao monismo e dualismo vai depender do ministro do STF para a elaboração da tese? Isso não cria instabilidade em relação à posição do Brasil? O dualismo brasileiro está dependente do Supremo? Segundo questionamento da Mariana Ferola, considerando que o artigo 49, primeiro da Constituição, fala da competência do Congresso para resolver definitivamente sobre atos internacionais e não apenas tratados, a Lei 13.810/19 poderia ter a sua constitucionalidade questionada por admitir a executoriedade imediata de um ato internacional gravoso? Essas são as 2 perguntas, eu já colo no chat, professor Galindo. Professor Arno, os dois questionamentos para o senhor são da Andressa Corsani, o declínio do dualismo e a influência da globalização e a necessidade de maior celeridade, e Gabriela Lee McFadden. Professores, os senhores poderiam comentar o posicionamento de alguns autores que entendem que todos os tratados de direitos humanos, independentemente do rito de aprovação, possuem status hierárquico no sentido material, por força do parágrafo 5º do artigo 3º da Constituição? Professor Arno, o senhor tem a palavra. Ok, obrigado, professor Lucas. Andressa Corsani. Sim, o declínio do dualismo é influência da globalização. Concordo. Como o fortalecimento do dualismo pode ser também influenciado pela glocalização, certo? Esse outro fenômeno que a gente tem encontrado, onde tem muito soberanista, é assim que se chama, né? Soberanistas, né? Pregando um fechamento dos seus próprios países. Mas a globalização, em alguns ambientes, também pode criar uma certa hostilidade e reforçar o dualismo. Se a gente for pensar em algumas realidades de países árabes mais fundamentalistas, a globalização somente leva a uma rejeição aos ordenamentos, às normas de uma comunidade internacional que é ocidental, que tem suas bases na tradição cultural europeia, que vem do direito romano e que vem também de um mundo eminentemente cristão, certo? Então, em parte, na maioria das vezes, sim, o declínio, no nosso caso, né, o declínio do dualismo é fruto da globalização. A segunda pergunta, Gabriel Lee McFadden. O Gabriel tem nome de doutrinador já, né? Se ele fazer um bom trabalho, ele vai ficar famoso pelo nome dele, né? É que nem Jorge Galindo, é já um nome assim que enche qualquer capa de livro, né? Não é o nosso caso, né, professor Lucas, né? O Gabriel escreve o seguinte:
Professores, os senhores poderiam comentar o posicionamento de Flávia Piovesan, que entende que todos os tratados de direitos humanos, independente de rito de aprovação, possuem status hierárquico constitucional no sentido material por força do parágrafo 5º, artigo 3º da Constituição? Bom, eu até agora defendi o meu ponto de vista sobre a situação brasileira. Vou falar da minha convicção pessoal. Eu amo Jorge Sell e eu amo o monismo dentro da lógica que vem delineada pelo Estado francês. Por isso que eu acho que nós estamos muito, o Brasil está ainda dentro de uma lógica dualista. Para mim, a proposta da Flávia Piovesan é uma das mais ousadas e das melhores que possa nos conduzir a um verdadeiro monismo, utilizando a experiência que se desenvolve no âmbito dos direitos humanos. Então, aquilo que ela propõe ali, ou seja, os direitos humanos levantando, e que vai muito dentro da leitura de Jorge Sell. Jorge Sell não fala tanto de direitos humanos, mas está mais dentro de um humanitarismo em geral, né? Me parece perfeito, e me parece que ela, nesse sentido, consegue interpretar o que poderia ser uma ponte que, do meu ver, ainda não foi atravessada. Isso, professor Lucas. Obrigado, professor Arno. Professor Galindo. Um minuto, professor Galindo, que o senhor está... Não? Perdão, ainda estou aprendendo, né? Mexer com essas coisas não é muito fácil. Agora sim. Então, a primeira pergunta se o avanço da posição brasileira vai depender do ministro do Supremo para a elaboração da tese. Acho que eu posso talvez falar uma piada que eu vi, piada não, uma historinha, que o ministro Roberto Barroso, quando não era ministro supremo, falou num congresso. Eu era estudante e estava ele e o ministro Pertence. Eu nem me lembro o que é que eles estavam discutindo, né? E o ministro Barroso, realmente, ele tem uma retórica fabulosa, né? Ele fala muito bem. E aí ele disse assim, olha, o ministro Pertence pensa uma coisa, eu penso outra. A diferença é que o que ele fala faz coisa julgada, o que eu falo, não. Bom, agora o que o ministro Barroso fala faz coisa julgada. Então, assim, eu acho que depende de como você encara, agora respondendo especificamente a pergunta, depende de como você encara realmente o monismo. Sem dúvida que a posição jurisprudencial é um dado muito importante para perceber para onde que o sistema vai. Principalmente pelo que o professor Arno falou, que as nossas constituições elas são absolutamente silentes sobre esse tema de hierarquia ou mesmo incorporação, né? De vez em quando se fala no artigo 102 da Constituição, porque diz que compete ao Supremo julgar a constitucionalidade de tratado ou lei federal, então o tratado estaria abaixo da Constituição. Muito indiretamente o pessoal fala. Então, o posicionamento do Supremo é muito importante para saber como que o nosso sistema vai, né? Então, eu não diria que é o único elemento, mas eu diria que é um elemento muito importante se o Supremo Tribunal Federal tem uma determinada posição sobre incorporação ou hierarquia de tratados. Agora, como eu coloquei no final, tentando responder a pergunta, se a gente está pensando em termos de atitude, aí eu acho que é muito mais geral. Ainda assim, a posição de um tribunal como o Supremo vai ser importante, mas ela não vai ser definitiva. Então, depende muito mais da postura dos operadores de direito sobre como eles manejam as normas, como eles veem a aplicabilidade dessas normas internacionais no direito brasileiro. Tá? Então, acho que responder a pergunta depende muito do referencial. Tá? Mas, seja como for, a posição do Supremo é uma posição muito importante para definir, como é em qualquer país. Se, por exemplo, o Conselho Constitucional não tivesse respaldado ainda posições francesas, por exemplo, sobre tratados, a partir do artigo 58, que o professor Arno bem lembrou, né, que fala sobre supralegalidade dos tratados de maneira geral, se não houvesse um respaldo, o sistema francês talvez operasse sob outra gramática. Né? Não sei. A segunda pergunta é sobre a constitucionalidade da Lei 13.810. Bom, qualquer lei, inclusive emendas constitucionais, são sujeitas ao controle de constitucionalidade, né? Quaisquer leis. Evidentemente que aí essa é uma questão que o Supremo teria que analisar para saber se é constitucional ou não.
eu só acho um dado importante, só para eu não me sinto capaz de dar uma resposta definitiva sobre esse assunto, sobre a constitucionalidade ou não, mas só lembrar o argumento, que é um argumento que ele funciona em vários outros atos internacionais, tá? Inclusive sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É que quando o Congresso aprova um tratado que prevê a produção de um ato, no caso, por exemplo, sentenças da Corte Interamericana ou a Carta da ONU, resoluções do Conselho de Segurança com efeitos obrigatórios, tá? Se entende também que o Congresso Nacional teria já aprovado isso. Tá? E esse era o raciocínio que existia anteriormente a essa lei para promulgação por decreto. Que como já havia uma autorização legislativa da Carta da ONU, que por sua vez dá um poder para o Conselho de Segurança, então, portanto, fazer isso por meio de decreto seria uma mera execução, seria uma atividade administrativa do tratado. Tá? Então, é só para colocar um elemento de que resoluções do Conselho de Segurança, elas, quer queira ou quer não, são atos derivados, são atos internacionais derivados. Derivam o quê? Do Conselho de Segurança, que, por sua vez, existe no âmbito da Carta das Nações Unidas, que é um tratado que no Brasil tem status de lei. Obrigado, professor Lucas. Obrigado, professor Galindo. Chegamos ao final da nossa live, precisamente no horário indicado, e agora no último round, a pergunta que eu faço aos nossos debatedores é uma pergunta prospectiva. Existe uma anedota que se atribui a Henry Kissinger, que eu não me engano, que dizia que ele falava nas reuniões de gabinete que um homem de Estado teria dois talentos, aquele de prever o que aconteceria no futuro, e o segundo talento seria explicar por que aquilo que ele previu não aconteceu. Professor Arno e professor Galindo, qual é o futuro do bonismo e da relação do ordenamento jurídico brasileiro com o ordenamento internacional, e qual seria o melhor futuro, na opinião de vocês, como juristas internacionalistas? Seria abraçar o monismo? Seria afastar um dualismo? Qual seria? O professor Arno já antecipou, mas eu gostaria de deixar nesse momento final essa possibilidade. Professor Galindo, o senhor quer começar primeiro ou professor Arno? Bom, tudo bem? Tanto faz. Professor Galindo. Professor Arno. Vai, professor. Oi? Abriu? Ok. A pergunta do professor Lucas é uma outra saia justa, né? Já a própria live, né, o tema é já algo espinhoso que eu e o professor Galindo tivemos que mexer ali, né? A pergunta do professor Lucas me lembra Fukuyama, falando do fim da história, né? Ou me lembra também aqueles dois soldados da guarda de Luís XVI que se suicidaram 3 dias antes do início da Revolução Francesa, deixando uma carta dizendo que eles acreditavam que nada iria mudar e que tudo iria continuar a mesma coisa. 3 dias antes da queda da Bastilha, eles escreveram isso. Fazer futurologia para nós acadêmicos é algo muito complicado, muito, muito. O que eu gostaria é mais fácil. O que eu gostaria é que o Brasil se submetesse cada vez mais à comunidade internacional, reconhecendo as normas de direito internacional como superiores àquelas da Constituição. Então, é a proposta de monismo mais ousada e que vai na linha do que se encontra na França e do que escreve Georges Sand lá no manual Le Droit des Gens, né? Então, essa seria o que eu gostaria. Acho difícil. Até meus cachorros estão reclamando aqui, ó. Acho difícil. Por quê? Se me perguntassem isso há 2 anos, eu diria sim, nós estamos esburacando esse dualismo para encontrar a saída e se livrar dele. Hoje, com a política exterior que nós temos e com o presidente da República que nós temos, acho que nós estamos às vésperas de grandes retrocessos, se é que já não estamos em retrocesso. Por outro lado, daqui a pouco nós vamos ter a eleição nos Estados Unidos,
Nós possivelmente não contaremos mais com Trump, as pessoas estão acordando no Brasil e talvez a gente consiga reverter o quadro. Mas hoje, por hoje, não é dos melhores, né? Na tendência daquilo que eu gostaria, que era um ousado monismo. Isso, professor Lucas. Obrigado, professor Arno. Professor Galindo? Eu acho que a resposta ela somente, e aí, assim, também fazendo todos os caveats, né, como o professor Arno já falou, que é muito difícil fazer esse exercício de futurologia, mas eu acho que os próximos anos eles vão passar necessariamente por uma, vamos dizer assim, uma segmentação dessa resposta. Tá? Eu acho que um modelo puro em que eu digo ou todo direito internacional é superior, todo direito interno não é, ou tudo incorpora automaticamente. Acho que nós não vamos ter, talvez nos próximos anos, talvez até, não sei se séculos, não sei, mas próximas décadas, pelo menos. Eu acho que as nossas respostas vão ser sempre a partir de nuances, a partir de campos específicos. Né? Então, quando existe um apelo, vamos dizer assim, um consenso grande internacionalmente, o Brasil, de algum modo, vai ter que dar uma resposta a isso. É o que aconteceu no caso de direitos humanos, transporte aéreo também, que é uma área muito regulada, que é importante existir, observar padrões internacionais. Então, nesses campos a gente vai ter. Mas, por exemplo, um acordo bilateral simples, por exemplo, simples que eu digo bilateral, não em termos de complexidade do assunto, mas um tratado de extradição, não sei até que ponto ele vai passar por vai ser entendido como supralegal, ou mesmo acordos comerciais, né? Também não sei, não acredito que a curto prazo isso vai acontecer. Então, acho que a gente somente pode responder a partir dessas formações de consenso internacional. E aí sim, a gente vai usar a imagem que o professor Arno bem lembrou aí do queijo suíço, né? Então, a gente vai ter uma estrutura, talvez, dualista com muitos furos monistas, ou monista com muitos furos dualistas. Então, eu acho que passa muito por essa ideia, que é a ideia de especialização. Né? Aí é que a gente vai conseguir perceber como que as coisas vão evoluir. Né? E aí, segundo a posição pessoal, eu, assim, como internacionalista que se formou assim sobre um ideário liberal, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu tenho muita simpatia para com o monismo. Mas eu acho que eu finalmente cheguei a essa conclusão. Eu escrevi em 2010 um capítulo sobre revisitando os fundamentos éticos, né, do monismo. A ideia, eu acho que é o seguinte: o que hoje me atrai mais no monismo não é exatamente a ideia da superioridade hierárquica. O que me atrai mais é que nas pessoas que ajudaram a formular essas teorias, essa teoria e essas versões tão sofisticadas do monismo, existia um sentimento de mudança muito grande e existia um objetivo de dar resposta a problemas muito sensíveis do seu tempo. Né? Nesse artigo, capítulo que eu analiso o dualismo de Lauterpacht, de Selle e de Kelsen, e que eles foram pessoas que tentaram dar respostas ao grande problema do tempo, que era o problema da paz. Porque, pela prevalência do direito interno, ou mesmo pela separação de ordens, eu não poderia resolver o problema da paz. E eu acho que esses autores foram extremamente corajosos nesse sentido, e eram, no fundo, movidos, não obstante algumas teorias deles, como a de Kelsen, dissessem que não, movidos por um sentimento ético profundo de mudança, de tentativa de fazer o mundo melhor. Então, isso é o que me atrai muito mais hoje no monismo, ou pelo menos na maneira como os modelos monistas foram criados, essa ideia de mudança do mundo e tentar fazer com que a injustiça ou as desigualdades, de algum modo, não prevaleçam, né? E que a gente consiga, pelo direito, dar uma resposta a esses problemas. Obrigado. Professor Arno, professor Galindo, nós chegamos ao final dessa live. Eu agradeço vocês imensamente pela disponibilidade de vocês, em meu nome, em nome da ILA, em nome da Faculdade de Direito. Foi um prazer ouvir vocês e tenho certeza que o grande número de pessoas
que terminaram escutando a nossa live e fazendo perguntas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que enviaram as suas perguntas. É a prova de que o debate ainda tem muito a ser dito e, claramente, o debate, as ideias que vocês dividiram conosco hoje, muito clarearam esse debate. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima live da ILA Brasil.